Aqui a sabedoria, o número de um homem. Autor, Marcos Paulo. Este livro não foi escrito para revelar segredos ocultos, mas para afinar o olhar. O Apocalipse nunca foi um mapa do fim, sempre foi um espelho do homem. Aqui a sabedoria, diz o texto. Não diz aqui há medo, não diz aqui há códigos. Sabedoria não se decifra, se discerne. O número que assombra gerações não aponta para um monstro à espreita, mas para um padrão que se repete. O homem quando tenta sustentar o mundo sem transcendência. Organizado, funcional, poderoso e ainda assim incompleto. Este livro começa onde a pressa termina. Não busca respostas rápidas, nem oferece segurança fácil. Ele caminha entre estrutura e sentido, entre controle e descanso, entre o sistema que exige tudo e a presença que nada impõe. O 663 aparece aqui não como ameaça, mas como limite. O peso de ser centro, o cansaço de ser origem. E onde o homem se esbota, surge o contraponto. Não como força maior, mas como outra lógica. Não como domínio, mas como entrega. Este livro não explica tudo. Ele prepara o terreno. Porque algumas verdades não se revelam de imediato. Elas esperam que o leitor esteja pronto para reconhecê-las. Aqui a sabedoria. O resto vem no tempo certo. Capítulo 1. Aqui há sabedoria. Nem todo mistério pede resposta. Alguns pedem postura. O Apocalipse não começa exigindo coragem, mas atenção. E não começa oferecendo mapas, mas lentes. Quando o texto diz, aqui há sabedoria, ele não convida o leitor a calcular, convida a discernir. Não é um desafio intelectual, é um chamado interior. Sabedoria nas Escrituras nunca foi acúmulo de informação, sempre foi alinhamento. É a capacidade de perceber o que está por trás do que aparece, de enxergar o espírito de um tempo, e não apenas os seus símbolos. Por isso, o Apocalipse não deve ser lido com pressa, nem com medo, nem com curiosidade sensacionalista. Ele não foi escrito para alimentar pânico, mas para formar consciência. Há quem leia o livro tentando descobrir quando tudo vai acontecer. Outros procuram quem será a besta. Mas João escreve para quem deseja compreender como o mundo funciona quando Deus sai do centro. A sabedoria aqui não é matemática, é moral, é espiritual, é existencial. Ela pergunta menos o que vai acontecer, e mais, o que está acontecendo dentro do ser humano. O erro de muitos leitores é tratar o Apocalipse como previsão, quando ele é, antes de tudo, revelação. Revelação de padrões, de ciclos, de repetições. O texto não aponta apenas para o fim dos tempos, aponta para todos os tempos em que o homem tentou se tornar absoluto. Por isso, antes de falar da besta, o livro fala de sabedoria, porque sem discernimento, o leitor transforma símbolos em monstros e perde o que o texto realmente revela, o estado do coração humano quando o poder se organiza sem submissão à verdade. Quem tem ouvidos, ouça. Ouvir aqui não é escutar sons, é permitir que algo confronte, que algo revele, que algo desinstale. Este livro não será confortável, mas também não será acusador. Ele não grita, não ameaça, não pressiona. Ele apenas expõe, com clareza silenciosa, o que acontece quando a humanidade confunde inteligência com sabedoria e controle com plenitude. Se você chegou até aqui buscando respostas rápidas, talvez este não seja o livro certo. Mas se chegou disposto a ver com outros olhos, então o texto cumprirá seu papel. Capítulo 2. O número de um homem.
O texto não diz que o número da besta é um enigma para os curiosos. Diz que é número de um homem e que exige entendimento. Isso já muda tudo. Não estamos diante de um código escondido para ser descoberto, mas de um padrão exposto para ser reconhecido. O 6, desde o princípio, carrega um limite. É o número da obra, do fazer, da construção. O homem é criado no 6º dia, completo em forma, mas dependente de algo que ainda não veio, o descanso. O 7 não é produção. O 7 é repouso, alinhamento, presença. O 6 constrói. O 7 consagra. O problema do 666 não está no número em si, mas na repetição do 6 sem jamais alcançar o 7. É a obra que não para, o sistema que não descansa, a humanidade que produz, organiza, domina, expande, mas nunca repousa em algo maior do que si mesma. 666 é o homem elevado ao centro absoluto. É a inteligência sem reverência. É a eficiência sem verdade. É o poder sem submissão. Não se trata de caos, pelo contrário, é extremamente organizado. Funciona, entrega resultados, sustenta impérios, mas tudo gira em torno do mesmo eixo, o homem tentando ser suficiente para si mesmo. Por isso, o texto diz que ninguém compra nem vende sem estar alinhado ao sistema. Não é apenas economia, é pertencimento, é aceitar a lógica, é viver sob o ritmo, é pensar dentro do molde. O 666 não se impõe com violência direta, ele convence, normaliza, estrutura. E é por isso que engana tantos, porque não parece mal, parece necessário, parece inevitável, parece o único jeito de sobreviver. Mas o Apocalipse não chama isso de mistério oculto, chama de sabedoria discernida. Quem olha para o 666 com medo não entendeu. Quem procura um nome secreto também não. O número não aponta para fora, aponta para dentro, é um espelho. Mostra o que acontece quando a humanidade se organiza sem se submeter, cresce sem se alinhar, funciona sem descansar. E o texto não termina aqui, porque se este é o número do homem, o livro ainda precisa mostrar o que acontece quando o homem encontra o limite de si mesmo. É aí que a história começa a mudar. Capítulo 3. A besta como sistema. O erro mais comum ao ler o Apocalipse é procurar um monstro visível quando o texto descreve um padrão funcional. A besta não surge para destruir o mundo. Ela surge para organizá-lo. Por isso ela sobe do mar. O mar, na linguagem bíblica, é o caos das nações, o movimento humano desordenado, as multidões sem rosto. Daí emerge um poder que dá forma ao caos. Estrutura, centraliza, controla. A besta do mar representa o sistema estrutural, político, econômico, militar, administrativo. É o poder que decide quem tem acesso, quem permanece, quem é excluído. Ela não precisa ser má, precisa apenas ser absoluta. Mas o sistema sozinho não se sustenta. Por isso surge a segunda besta, não do mar, mas da terra. A besta da terra não governa, ela convence. Ela fala como cordeiro, mas sua voz carrega outra origem. É discurso suave, narrativa bem construída, justificativa moral, científica, social. Ela não cria o sistema, ela o legitima. É ela quem diz: isso é necessário, isso é o único caminho, isso é progresso, isso é segurança. Ela não força a adoração, ela torna a adoração razoável. E então surge a imagem da besta. A imagem não é uma estátua literal, é a cultura. É quando o sistema deixa de parecer imposto e passa a parecer normal. Quando seus valores viram senso comum. Quando questioná-lo soa absurdo. A imagem da besta é o sistema internalizado. É pensar dentro da lógica, sem perceber que há outra. Por isso, comprar e vender não são apenas atos econômicos. São sinais de pertencimento. Comprar é participar. Vender é ser reconhecido. Circular é estar autorizado. Quem não se alinha não é queimado em praça pública, é inviabilizado. Não compra, não vende, não existe.
Nada disso exige um vilão caricato. Exige apenas um mundo onde funcionar é mais importante que discernir. A besta não reina pelo terror, reina pela eficiência. E é exatamente por isso que ela se parece tanto com o humano. Organizada, inteligente, poderosa, mas vazia de descanso, vazia de reverência, vazia de presença. O texto não está nos alertando sobre um futuro distante. Está nos ensinando a reconhecer um espírito operante. E quanto mais perfeito o sistema, maior o risco de esquecermos que não fomos feitos apenas para funcionar. Ainda não chegamos ao fim da visão, porque o Apocalipse não termina na besta. Ele termina no contraste. E o contraste não é outro sistema maior. É outra lógica de existência. Capítulo 4. A marca invisível. Antes de ser um sinal visível, a marca é um alinhamento silencioso. O texto é preciso: mão direita e testa. Não são lugares aleatórios, são símbolos antigos e claros. A mão representa o que fazemos, a testa representa como pensamos. A marca não começa no corpo, começa na consciência. Ela não é imposta de fora para dentro, ela é aceita de dentro para fora. Por isso, o Apocalipse não descreve agulhas, chips ou selos gráficos. Descreve pertencimento. A marca é o ponto onde o sistema não apenas organiza sua vida, mas define seus valores. Você age como ele age. Você pensa como ele pensa. Você chama de normal o que ele normalizou. E pouco a pouco, algo acontece. A sobrevivência começa a ditar a consciência. Não se escolhe o que é verdadeiro. Escolhe-se o que funciona. Não se pergunta mais, isso é justo? Pergunta-se, isso me mantém incluído? Não se abandona Deus conscientemente. Ele é apenas adiado. Os sistemas não precisam te convencer de que estão certos. Basta que te convençam de que não há alternativa. E então a liberdade é trocada, não por prazer, mas por segurança. A marca é isso. Quando viver alinhado ao sistema parece mais sensato do que viver fiel à verdade interior. Não há ódio explícito, não há perseguição teatral, há adaptação. E a adaptação contínua é uma das formas mais eficazes de perda de identidade. Por isso o texto não acusa, ele revela. Não aponta o dedo, acende a luz. A pergunta não é quem tem a marca, a pergunta é quem trabalha em prol deste sistema. Porque a marca não transforma pessoas em monstros, ela transforma pessoas em funcionários do inevitável. E o perigo não está em agir dentro do sistema, isso todos fazemos. O perigo está em não conseguir mais agir fora dele, porque chega a um ponto que você serve, mesmo sem notar. Capítulo 5. O limite do 666. Há um limite que o sistema nunca admite, mas todo o corpo sente. O 666 carrega uma promessa silenciosa. Se organizarmos tudo o suficiente, nada faltará. E por um tempo funciona. As estruturas se erguem, os sistemas se fecham, a engrenagem gira. Mas algo começa a pesar. Porque sustentar o mundo sem transcendência exige que o homem ocupe um lugar que não é dele, o lugar de Deus. O cansaço do 666 não vem da falta de poder, vem do excesso de responsabilidade. É o peso de precisar prever tudo, controlar tudo, justificar tudo. Nada pode falhar, nada pode descansar. O 6 constrói, 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 mas nunca repousa. E aqui está a falha silenciosa. Eficiência não gera eternidade. Controle não gera descanso. O sistema é excelente em manter funções, péssimo em gerar vida. Ele sustenta a si mesmo, mas não salva. Ele organiza o mundo, mas não cura o homem. Por isso o cansaço se espalha mesmo onde tudo funciona. Por isso a ansiedade cresce mesmo onde há ordem. Por isso o vazio aparece mesmo onde há sucesso. Não falta estrutura, falta sentido. Não falta poder, falta verdade. Porque poder sem verdade se esgota, controle sem amor adoece.
Ordem sem presença sufoca. O 666 promete segurança, mas entrega vigilância. Promete pertencimento, mas exige alinhamento. Promete sobrevivência, mas cobra a alma em parcelas invisíveis. E o preço final é um mundo que nunca para e um homem que nunca descansa. Aqui, o sistema encontra seu limite, não porque seja fraco, mas porque não foi feito para ser eterno. O homem pode organizar o mundo, mas não pode ser a origem. Quando tenta, se esgota. O Apocalipse não denuncia o sistema com ódio, ele o expõe com lucidez e prepara o caminho para o contraste. Porque onde o homem falha, não entra outro sistema. E é aí que o Cordeiro aparece. Capítulo 6. O contraponto do Cordeiro. O Apocalipse não termina com a besta, termina com o Cordeiro. E isso muda tudo. Porque o Cordeiro não aparece para competir com o sistema. Ele aparece para revelar outro eixo. Onde a besta sobe, o Cordeiro se oferece. Onde o sistema exige alinhamento, o Cordeiro chama pelo nome. Não há marca imposta. Há reconhecimento. Não há compra nem venda. Há entrega. O Cordeiro não organiza o mundo pelo medo, mas pelo vínculo. Não governa a partir do trono, mas da cruz. E aqui está o maior contraste de todos. A besta governa pelo controle. O Cordeiro conduz pela presença. O sistema precisa que você funcione. O Cordeiro deseja que você seja. Ele não acelera o mundo. Ele desacelera o coração. Não promete eficiência. Promete descanso. Não oferece poder. Oferece sentido. Enquanto o 666 representa o homem tentando ser Deus, o Cordeiro revela Deus escolhendo ser próximo, vulnerável, acessível, reconhecível. O Cordeiro não vence porque domina, vence porque permanece. Mesmo quando rejeitado, mesmo quando ignorado, mesmo quando parece fraco. Porque a verdadeira força não está em controlar o tempo, mas em habitar o presente. Por isso, o Cordeiro caminha no meio das pessoas, não acima delas. Ele não substitui o sistema, ele o atravessa. E chama quem tem ouvidos, não para temer, mas para discernir. No fim, o Apocalipse não pergunta quem você teme. Pergunta, a quem você se alinha? Ao sistema que exige performance? Ou à presença que oferece descanso? A sabedoria não está em decifrar sinais, está em escolher o eixo. O livro começa dizendo, aqui há sabedoria, e termina do mesmo modo, não com um grito, não com um aviso, mas com um convite silencioso. Entre o controle e a entrega, entre o medo e a confiança, entre o sistema e a presença, o Cordeiro não força a escolha. Ele apenas permanece e espera.